Boa noite a todos. Estamos aguardando aqui o Rodrigo Lacerda. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite a todos. O pessoal está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, acho que podemos começar, né? Já são o horário certinho, 19h30. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui na Beacon Talks. Hoje um dia muito especial, porque tem a ver com a nossa semana literária, então por isso temos o prazer de receber o escritor, o Rodrigo Lacerda, que vai conversar um pouco conosco a respeito da questão da leitura, da importância da leitura e da literatura na formação dos jovens. Então, eu queria também me apresentar, porque é a primeira vez que eu participo de uma live da Bica. Eu sou a professora Lozana, do Middle School, e trabalhei com os alunos nesse ano com o livro do Rodrigo. Aliás, o livro do Rodrigo também tem sido trabalhado durante algum tempo já no Middle School. Bom, eu queria fazer uma breve apresentação do Rodrigo, se ele nos permite. É, eu queria, Rodrigo, se você se sentir à vontade, a sua biografia já é extensa, né? Mas como nós temos aqui o seu, acho que é o último lançamento, né? O Fazedor de Velhos 5.0, 5.0. então tem aqui uma breve biografia sua, carioca, escritor, tradutor, editor, autor de O Mistério do Leão Rampante, que foi prêmio Jabuti, Outra Vida, que também recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras de Melhor Romance, Reserva Natural, O Fazedor de Velhos, entre outros. Lembrando que nós temos agora O Fazedor de Velhos 5.0, que é uma obra que a gente vai também falar um pouquinho, porque tem a ver com uma continuação, né, se você me permite dizer assim, uma continuação do Fazedor de Velhos. Tá ok? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, se quiser acrescentar alguma coisa da rápida biografia que eu teci, fique à Bom, vontade. é um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria saber que o Fazedor de Velhos continua circulando e tendo seus leitores por aí. Eu sou carioca, 51 anos, moro em São Paulo há 30, quer dizer, hoje em dia tem mais tempo de São Paulo do que de Rio de Janeiro, então sou um carioca aculturado. Com muito orgulho, gosto muito de São Paulo, eu que escolhi morar lá e foi uma cidade muito importante para mim até hoje. Então é isso, vamos lá, vamos para a conversa. Se alguém tiver uma pergunta específica sobre a minha vida, pode fazer também. Tá certo. Bom, eu queria começar, Rodrigo, eu tinha até separado aqui uma questão norteadora para a gente começar a conversa, para você falar um pouco a respeito da leitura mesmo e da literatura, né? Você acha que, por exemplo, a leitura ela está mais presente entre os jovens na sua formação do que, por exemplo, a literatura? Ou você não consegue fazer uma distinção entre ambos? Como que você vê essa questão do cenário literário também no Brasil? Bom, eu acho que leitura e literatura são, claro, muito próximas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Você pode ser um grande leitor e não ler literatura. Você pode ler literatura científica, ler não ficção, ler, enfim, divulgação científica, pode ler muitos outros livros de história,
de todas as ciências que tem por aí. Você pode ser um grande leitor e não ler literatura de todo. Agora, a capacidade expressiva, artística da língua, normalmente, ela tem na literatura o seu espaço privilegiado, né? Eu acho que a literatura brasileira hoje em dia está muito bem, ela está muito variada, muito diversificada, tem homens, mulheres, todas as raças, todos os gêneros. Todas essas discussões estão muito abertas na literatura brasileira. Acho que está um momento muito intenso e muito variado de produção. Meu único receio, às vezes, é que essa atitude, muitas vezes engajada em alguma causa política da literatura, embora isso seja muito bom e renda livros maravilhosos, e já rendeu ao longo da história da cultura, eu acho só que a gente não pode esquecer que, afora uma questão política particular, social particular, a literatura é um espaço de, de educação dos sentidos, de educação do espírito. Quer dizer, é uma coisa que é muito ampla e que a gente não deve afunilar e achar que a literatura é apenas uma arma de estratégia política, de discurso cultural, essas coisas assim. Então, eu acho que é um momento muito rico, por um lado, mas que tem um pouco, eu tenho às vezes um pouco de medo de que a literatura esteja virando apenas uma esfera do mundo político e da discussão político-social e esteja perdendo a sua autonomia, capacidade de trabalhar com o espírito humano e com a sensibilidade humana num nível ainda mais profundo do que esse, muitas vezes. Então, é uma impressão minha, um receio, não sei nem se isso está de fato acontecendo, aqui, ali, acho que sim, mas não como regra geral. Eu só acho que é um cuidado que a gente deve tomar. Como a ideia de que, sei lá, a pintura, ela tem que ter uma mensagem política, a pintura, ou ela pode ser uma pintura abstrata? Na minha opinião, ela pode ser uma pintura abstrata e ser igualmente rica e poderosa, sem ter mensagem política nenhuma, necessariamente. Então, eu aplico esse mesmo raciocínio à literatura. E, embora, como você que leu O Fazedor de Velhos, sobretudo o segundo, 5.0, sabe que tem muita coisa de política ali. Eu gosto de falar de política nos livros, não tenho nada contra, não. Mas eu acho que a arte ela mexe com a gente num nível mais profundo ainda do que esse. E a gente não pode abrir mão dele em nome de só usá-la como uma estratégia de política e de cultural. Então. Tá ótimo. Eu só queria, para a gente continuar o papo, já pensei em várias coisas aqui para te perguntar, para a gente continuar. Mas eu queria lembrar também as pessoas que estão acompanhando a nossa live que pode haver a interação aqui embaixo, tá, da tela, com perguntas, e na medida do possível nós vamos tentar repassá-las para o Rodrigo, tá bom? Enquanto você estava falando, eu pensei nessa questão que o livro, né, O Fazedor de Velhos, o primeiro, vamos chamar assim, aborda também na questão da leitura como formação, né? Da leitura e da literatura como formação, porque, me lembrando um pouco do personagem Pedro, protagonista, ele se depara com uma literatura que podemos dizer que é a literatura canônica, né? Aquela que dispensa, por exemplo, um recurso midiático para sua divulgação. Então, o Pedro, ele se debruçava num Shakespeare que depois passou a ser muito importante na vida dele. Então, eu fico pensando nesse diálogo que pode haver numa literatura
que é chamado de uma literatura universal, e que é por intermédio, por meio do professor, do mediador, que muitas vezes o aluno consegue perceber a riqueza dessa leitura. Mas, por outro lado, me chama a atenção também o fato de que o jovem ele tem também as suas opções literárias. E essas opções, muitas vezes, não é essa nossa, né, já canônica. Então, a gente vive um dilema aí, que foi o dilema do Pedro também. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, como você sente, e nesse momento, por exemplo, de pandemia, que estamos tendo mais tempo de leitura, por exemplo, e como que ficam essas escolhas para o jovem na sua formação? Bom, ouvindo você falar, você me lembrou de quando eu estava na oitava série ginasial, na época, que hoje seria, acho que, o nono ano do ensino fundamental, e a professora queria que nós lêssemos O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, Um Certo Capitão Rodrigo e Ana Terra, dois pedaços da grande saga que é O Tempo e o Vento, né? E a gente queria que ela nos desse para ler Cristiane F., Drogada, Prostituída, e Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E ela dizia, não, eu não vou dar esses, porque esses vocês já leem sem eu ter que mandar. Ela era uma gaúcha maravilhosa, muito brava e muito divertida ao mesmo tempo. E, bom, e esse episódio é um pouco expressivo de falar. Tem leituras que realmente a gente precisa do professor que fazer tê-las. Eu acho que no Fazedor de Velhos, o que eu tentei fazer foi o Pedro. Ele é um leitor desses clássicos indiscutíveis, digamos assim, Shakespeare, essa de Queiroz, indiscutíveis para nós brasileiros sei lá, brancos, heterossexuais, todos esses rótulos assim, mas porque eu digo isso porque o essa de Queiroz pode não ser um obrigatório para um inglês ou para um sueco ou para um nórdico, mas para nós brasileiros Gonçalves Dias, essas são as leituras do Pedro, os grandes clássicos, os chamados canônicos, como você falou. Enquanto que a Mayumi, a menina por quem ele se apaixona no livro, ela não gosta dos clássicos. Ela acha os clássicos meio bolorentos, meio passados, que não tem nada digamos assim, nada em sintonia com a sensibilidade dos jovens de hoje. E então ela tem outras leituras. E o que eu tentei fazer foi que essas duas pessoas, com essas sensibilidades, como se fossem bússolas estéticas, apontando para lado tão diferentes, conseguissem aos poucos se aproximar e se não aprender a gostar do que o outro gostava, pelo menos a aprender por que o outro gosta daquilo e entender o gosto do outro, entender o padrão de gosto do outro. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer na vida, na verdade. Quer dizer, a literatura, hoje em dia, depois de 20 mil anos de história humana, é um arsenal de obras que nunca ninguém mais vai ter tempo de ler tudo a vida inteira. Então, é como quando você entra numa festa e a primeira coisa que faz é olhar para a sala e falar assim, cadê os meus amigos? A literatura é isso. Você olha para a festa e você tem duas opções. Ou você vai direto para o bar, se você não encontrar ninguém conhecido, ou então você procura os seus amigos para ir para perto deles. Aí, ao longo da festa, você pode conhecer pessoas novas.
e entrar em grupos, em rodas que você não conhecia antes, e aprender a gostar e aprender a conhecer outras pessoas. Mas a literatura é isso, quer dizer, você tem que procurar escritores que tenham a ver com a sua sensibilidade. E não tem nada a ver com a contemporaneidade ou não desses escritores. Porque tem muitos escritores contemporâneos, meus, que me dizem menos do que escritores que viveram 100 anos antes de mim. Em compensação, tem muitos escritores do passado que não me dizem nada e tem escritores contemporâneos que eu amo. Quer dizer, a questão não é o que é contemporâneo ou não é. A questão é a sensibilidade do leitor e o encaixe entre o leitor e o livro. Eu acho que isso é muito mais importante. E o professor, pelo menos eu, quando falo com jovens, deve mostrar isso para os alunos, a capacidade que ele tem de ditar o próprio cânone. O aluno tem o direito de ditar o próprio cânone. Claro, se ele tiver que ler Machado de Assis para a prova, ele tem que ler Machado de Assis para a prova. Isso é outro problema. Mas ele não precisa necessariamente gostar. Ele precisa entender por que aquilo é importante. Ele não precisa gostar. Se ele não gostar, paciência. Na minha opinião, azar o dele. Mas ele não é obrigado a gostar. Ele pode gostar. O fato dele não gostar de Machado não quer dizer que ele não possa gostar de literatura ou que ele não possa gostar de ler. Ele tem 1 trilhão de outras vozes literárias que, de repente, podem ter muito a ver com ele. Tá, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisinha aqui que a Carol está me avisando. Daqui a pouco eu vejo aqui, mas eu queria não perder uma coisa que você falou a respeito dos dois personagens, o Pedro e a Mayumi, que têm gostos literários distintos. Né? Ela é mais dos modernos, vamos dizer assim, ele acaba se interessando por Shakespeare, uma literatura mais clássica. Mas, ao mesmo tempo, os dois, pelo que eu me lembro do enredo, eles tiveram um incentivo, né, tanto a Mayumi quanto o Pedro, da família. Então, o Pedro tem a história, inclusive, começa com o Pedro dizendo das sessões, né, dos saraus que ele tinha que a mãe fazia com que eles ouvissem a contação de história, lessem, e que isso, num primeiro momento, foi um pouco até difícil para eles, né? Numa época, talvez, que eles não gostassem tanto de ouvir aquela literatura. No entanto, fez sentido no futuro. É porque nós temos, assim, muitas famílias que realmente incentivam os filhos nessa questão da leitura, e são leitores, mas muitas vezes nós atendemos os pais que perguntam o que eu faço para o meu filho ler, e existe um trabalho muito compartilhado, família e escola, que é importantíssimo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão desse diálogo que existe entre a família, a escola, o meio, para que o aluno sinta-se inserido nesse contexto, tanto de leitura quanto de literatura. Bom, sem dúvida que ter muitos amigos, quando têm filhos, que não são necessariamente do meio literário ou do meio editorial, onde eu trabalho, me perguntam quando têm filhos, como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? A resposta óbvia é: dê o exemplo, como, aliás, quase tudo em matéria de educação. Se você quer que seu filho leia, faça com que ele veja você lendo. Porque esse é o melhor caminho para despertar a curiosidade dele. Além disso, eu acho, tente ter a sensibilidade para ver quais são os prazeres do seu filho e dar a ele livros que, de alguma forma, dialoguem com esses prazeres.
Quer dizer, um menino que só gosta de jogar bola, pode ser que se ele ganhar um romance que se passe, que conte a história de um jogador de futebol, pode ser que ele se interesse por ler, né? Então são pequenos truques para que você, aos poucos, vá formando no jovem o gosto de ler, né? O hábito de ler. Agora, então é óbvio que a influência da família é imensa, mas digamos, como regra geral, eu acho que, de fato, se a família não colabora, a escola pode tentar, mas fica muito mais difícil para a escola inculcar no aluno esse prazer se no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, aquilo não tem valor nenhum, não é reconhecido como uma coisa importante, tudo. Agora, convém também, por outro lado, não superestimar o papel do ambiente familiar, porque, por exemplo, eu venho de uma família em que, de um lado, eram educadores e de outro eram escritores, editores e tal. Então eu estava jurado ali, não tinha jeito. Se eu não gostasse desse negócio, eu ia virar um pária na família. Mas muitos primos meus, por exemplo, não foram para esse lado da literatura ou do mundo editorial e não são leitores e nasceram no mesmo ambiente familiar do que eu. Quer dizer, então é, a, o ser humano ele é muito complexo, ele é muito variado e múltiplo. Eu me lembro, por exemplo, de que quando eu, adolescente, sonhei pela primeira vez em virar escritor, ser escritor era uma coisa que me parecia, tendo em vista que as pessoas da minha família que escreviam livros eram aparentemente criaturas sobrenaturais, tão poderosas, inteligentes, que viviam no mundo acima do mundo dos mortais. Quer dizer, essa ideia, essa idealização do que é escrever, a carreira de escritor, o trabalho com a língua, o trabalho com as ideias, isso é tudo muito bonito, mas também não pode ser muito idealizado, porque isso pode funcionar como uma coisa inibidora. E o jovem pode se sentir incapaz de atingir esse patamar. Então, eu acho que a família tem que desempenhar um papel, sim, concordo com você, mas ela tem que jogar esse papel tomando cuidado para não acabar sendo contraproducente e não sufocar nos jovens por inibição, por simples oposição geracional. Se meu pai é escritor, então você engenheiro mecânico, entendeu? Alguma coisa bem diferente disso, biólogo marinho. É, e, e, então, eu acho que é um negócio muito sutil, que a escola deve estimular a família a participar, a família deve participar, mas a família tem que tomar cuidado com isso, de não ser contraproducente a influência dela e não gerar no jovem uma indisposição perigosa, porque aí sim ele vai renegar o mundo dos livros e o mundo da literatura. Estou falando a minha experiência quase pessoal, porque eu não sou um teórico do assunto. O que eu digo é um pouco o que eu vejo e o que eu vivi, né? Então, estou aí fazendo um mix para tentar responder sua pergunta. Eu estou vendo aqui uma pergunta que ficou paradinha um pouco na tela, de uma pessoa aqui, que eu não consigo ver o nome agora, mas que diz na verdade, a reflexão que ela faz é muito parecida com várias outras que nós fazemos, porque ela fala que leu muitos clássicos, por exemplo, na época da escola,
e que não havia maturidade na época para ela entender a profundidade daquela literatura. Essa questão da maturidade, de novo, com relação à personagem, né, Pedro, que se vê diante da falta da maturidade para entender um Shakespeare, é muito o que acontece na nossa vida escolar. E lidar com isso não é fácil, né? Porque desse lado estão os professores que têm essa missão de proporcionar uma literatura de qualidade, que também literatura de qualidade, também nós ficaríamos aqui discutindo por muito tempo o que seria essa literatura de qualidade, e por isso também nós nos pegamos aquelas consagradas literaturas, né? Porque é até um receio, às vezes, de muitos profissionais ou professores de não se perderem e, por isso, terem uma certeza ou uma segurança, talvez fosse a palavra mais exata, de trabalhar essas questões mais filosóficas, mais profundas com o jovem. No entanto, o trabalho que nós fazemos é do equilíbrio, eu acredito, porque enquanto os alunos leem, mediados pelo professor, um Saramago, que foi o que aconteceu esse ano, eles leram também O Fazedor de Velhos, entre outras obras. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, eu acho que, respondendo um pouco à reflexão da pessoa que está fazendo essa pergunta a respeito da maturidade. Essa maturidade, ela precisa acontecer, ela vai acontecer, mas que ela aconteça de uma forma bem assistida, no sentido de proporcionar ao jovem as opções. O que se discute muito é a falta de opção que muitos, né, dos nossos alunos, dos nossos jovens não têm. Claro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da maturidade, de como foi o seu lado escritor para fazer essa opção também. Bom, eu acho que a questão da maturidade, ela é um desses fatores, como eu falei, que complica muito todo o processo, porque nem todos os alunos têm o mesmo nível de maturidade, embora sejam da mesma idade, né? Mas tem um nível de maturidade. Então, você pode dar o Saramago para um e ele conseguir ler sozinho, ou dependendo menos da mediação da ajuda da professora, e você pode dar o Fazedor de Velhos para outro, que mesmo com a mediação, não entenda nada, uma chatice, não diga nada a ele. Então, o ser humano é tão complexo que eu acho que é natural que nas escolas se trabalhe majoritariamente, ou pelo menos em grande parte, com uma literatura mais canônica. Porque já que esse nível de maturidade é tão fluido e tão variável, a gente tem que ensinar a nossa tradição literária, da onde nós viemos, para que nós sejamos quem nós somos hoje. Quer dizer, a gente, para entender os escritores contemporâneos brasileiros, a gente tem que conhecer a nossa tradição. Ela pode não ser a tradição que a França tem, que a Inglaterra tem, mas é a nossa. A gente não tem como a gente viver sem isso. Então, vale para todas as artes e vale, claro, para a literatura também. E as escolas têm essa tarefa de apresentar pela primeira vez aos seus alunos esses grandes clássicos. Se a pessoa não tinha maturidade
o aluno não teve maturidade para gostar daquilo da primeira vez, com o tempo ele será exposto àquilo de novo. Eu, por exemplo, O Tempo e o Vento, que eu mencionei, eu adorei. Eu tinha 14 anos, sei lá, 14 mais ou menos. Eu adorei. Eu li o Capitão Rodrigo, eu li a Ana Terra e depois eu li todo o resto, 4 volumes. Não é para um jovem de 14 anos, pelo, antes do Harry Potter, pelo menos, era uma coisa rara. Então, em compensação, eu fui ler, sei lá, Fernando Pessoa no primeiro ano científico e eu tive muito mais dificuldade de engatar com aquilo. Hoje em dia é um dos meus poetas preferidos, porque eu voltei a ele depois. Inclusive, eu acho que isso acontece na música, na literatura, no cinema. Tem muitos filmes que eu vi uma vez, não gostei, e eu fui ver de novo e eu adorei. E muitas músicas que eu ouvi uma vez e naquela época da primeiro contato eu não gostei e fui gostar depois. Assim como acontece também o contrário. Eu adorei numa época da minha vida. Eu perdi um pouco o pé. Vocês estão me ouvindo? Tem um delay, mas estamos ouvindo sim. Tá. Teve só um delay. Então é isso, quer dizer, eu vejo que, que essa questão da maturidade, ela é, digamos assim, meio quântica, meio caótica mesmo. E as escolas fazem o seu papel de apresentar pela primeira vez, de tentar, ao máximo, fazer com que o jovem perceba. Ele não precisa usufruir daquilo naquele momento da vida, necessariamente. Mas se ele guardar na cabeça um pouco daquela sintonia que tal autor apresenta para ele, um dia ele pode voltar. E a escola tem esse papel fundamental. Além de que, claro, para que o aluno domine a língua, aí a literatura é a melhor estratégia. Então tem também um lado que é mais técnico, digamos assim, que para o qual a literatura canônica é fundamental, porque para ele aprender a chamada norma culta, não é o caminho natural, como eu falei, é a nossa tradição. A gente pode ter crítica a ela, pode querer rever aqui e ali esses autores canônicos, mas é a tradição brasileira, a gente não tem como mudar isso. Isso é a história do nosso país, a gente não tem como mudar. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que tentar apresentar para o jovem a nossa tradição. E o que ele gostar num primeiro momento, ótimo. O que ele gostar num segundo momento, tudo bem. Como eu falei, eu acho que não tem regra. Ele tem que estudar para a prova, isso é outro problema. Ele tem que aprender a língua, isso é outro problema. Agora, se a gente cobrar dele que ele ame aquele escritor, aí isso eu acho um perigo. A gente não pode cobrar que ele tenha um envolvimento emocional. Porque envolvimento emocional é que nem se apaixonar. Você não escolhe por quem você vai se apaixonar. Você não escolhe quem vai ser o escritor que vai ser aquela sua alma gêmea impressa no papel. Você não escolhe. Isso daí é uma coisa que você que acontece na sua vida. Acontece, é como uma paixão. Acontece, você não controla. Então, a gente não pode cobrar do jovem esse nível de envolvimento emocional. A gente tem que cobrar a parte técnica, a prova, ok, e que ele leia, que ele dê uma chance. Mas não, quer dizer, não apequená-lo como leitor só porque ele não gostou do José de Alencar. Eu acho que esse é o cuidado que eu teria. Não fazer com que ele se sinta burro porque ele não gostou do Coelho Neto. Coelho Neto ninguém mais lê em escola nenhuma. Tô aqui brincando. Mas
ele não pode se sentir apequenado intelectualmente. Ele tem que ter o direito de dizer que não gostou, sem se sentir diminuído. Isso é, para mim, o cuidado essencial que a gente tem que ter. Eu queria, eu não sei, eu imagino que durante o tempo, durante a vida do fazedor de velhos, tenha tido muitas perguntas a respeito de trechos, e você deve ter ouvido também, mas eu queria colocar aqui um trecho do livro que fala, inclusive, dessa questão da maturidade, essa maturidade que vem gradativamente e que faz com que você seja um fazedor, né, do tempo, né? Uhum. Mas antes disso, eu queria dar boa noite para quem chegou depois e falar que nós estamos aqui com o Rodrigo Lacerda, falando sobre a questão da leitura e da literatura na formação dos jovens, dizendo que realmente nós estamos nessa Beacon Talks devido também à nossa semana literária. E outra coisa que também me avisaram que a reflexão a respeito da maturidade, né, desses clássicos que a gente lê no período escolar e que nós não temos tanta maturidade assim para entender, foi a Bruna Mello quem fez a reflexão. Bom, Rodrigo, eu tinha separado, coincidentemente, um trecho do livro, se você me permite, que foi o mesmo trecho que a Verônica da Bica. É no momento em que ele fala, o narrador fala a respeito dessa questão do tempo. Então ele diz assim, alguns momentos, algumas coisas ou pessoas, cheiros, visões, objetos e lembranças nos põem em contato com o passar do tempo. Tudo o que nos emociona, tudo o que nos toca fundo, é o tempo chegando e indo embora. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu diria, não queiram nunca ser eternamente jovens. Gostar de viver é gostar de sentir. E gostar de sentir é, necessariamente, gostar de envelhecer. Eu acho que eles têm um pouco a ver com essa questão que você estava colocando, do dar tempo ao tempo também para a questão da leitura e da assimilação da literatura. E também tem a ver, eu acho que você deve conhecer o Daniel Pennac, do livro Como um Romance, em que ele tece os direitos do leitor, e um dos direitos do leitor, entre tantos, é até mesmo não ler, ou pular páginas, ou fazer aquela chamada leitura dinâmica, mas todos esses direitos envolvem aquele leitor que é leitor, né? Eu discuto muito isso com os alunos. A discussão gira em torno do leitor, mas enquanto ele não chegou, né, nesse patamar de leitor, é o momento em que a escola atua para que ele tenha essas opções. E aí eu queria que você falasse também um pouco desse universo seu de escritor, com esse público um pouco mais jovem, porque o Pedro, no Fazedor de Velhos 5.0, ele já não é mais esse jovem, ele está numa outra perspectiva de vida, né? Mas ele passou por esse processo, e foi um processo que, voltando só um pouquinho, os nossos alunos se encontram também, porque o ano que vem é o high school, e é um momento de escolhas importantes em relação à profissão, ou pelo menos à área que se quer seguir, e a literatura vai permear esses momentos, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho, desse percurso. Eu vou começar lá do começo. Se eu esquecer algum pedaço da sua pergunta, depois você me lembra. Tá? Acho que tem muitas coisas aí juntas numa pergunta só. É, em relação ao passar do tempo, o que eu tento mostrar para os meus leitores, tentar falar um pouco do livro do Fazedor de Velhos sem grandes spoilers aqui, é o seguinte: é construir um arco emocional ao longo do livro que o protagonista percorra, o Pedro, que é o narrador, o personagem principal, percorra esse arco emocional e que ele vá mudando ao longo do tempo. E que ele comece o livro de um jeito e termine o livro de outro. Então, a leitura que eu faço, que não é necessariamente a melhor, mas enfim, é a leitura que eu faço do meu livro, é que o Pedro o livro começa humorístico, mas é um humor que funciona quase que como uma capa para uma grande angústia, para uma inquietação interior muito grande do personagem, do narrador. E ao longo do livro, uma série de coisas acontecem, ensinando a ele, ou transformando de modo a que, quando ele chega no fim, ele é uma pessoa. Ele aí no começo do livro ele tem algo em torno de 15 anos e no final ele tem algo em torno de 20 e poucos. E que no final do livro ele se encontre num momento muito mais em paz consigo mesmo, que em algumas respostas essenciais, que aquela inquietação que ele tinha na adolescência gerava dentro dele, que algumas daquelas respostas ele já entendeu, ele já respondeu, e isso diminuiu um pouco a dose de ansiedade. Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro que quando o livro saiu, algumas especialistas até em literatura juvenil estranharam um pouco o livro e falaram: poxa, mas que livro é esse que é para jovens e você fala de velhice, de doença, de assim, o jovem não está preocupado com isso. E eu acho que essa pessoa esqueceu como é que é ser jovem, porque eu nunca sofri tanto como quando eu tinha 14, 15, 16 anos de idade. Foi a época mais angustiada da minha vida. Eu tinha trilhões de perguntas sobre o meu futuro e eu não sabia responder nenhuma delas. E não havia nada que pudesse respondê-las para mim. Apenas o passar do tempo. Eu precisava dar tempo ao tempo para viver, para chegar a hora do vestibular, para eu saber se eu ia ser feliz naquela primeira faculdade, se eu ia ter que mudar de faculdade, se um dia eu ia casar, se um dia eu ia ter filhos, se eu ia ser feliz na minha profissão, ganhar dinheiro suficiente para não depender da mesada dos meus pais. Sei lá, eu tinha milhões de perguntas e de dúvidas e de inquietações que eu acho que todo jovem tem, e vem assim que a juventude é o tempo da alegria, apenas um tempo positivo. E não foi assim que eu a vivi, pelo menos. Talvez eu seja o infeliz que tem uma nuvenzinha pendurada em cima da minha cabeça, mas eu acho que não. Pela resposta que o livro tem dos alunos, e esse é um livro que eu lancei em 2008, portanto o livro tem 11 anos ativa dentro das escolas e junto a adolescentes. Eu já fui a muitas escolas, já falei com adolescentes de todos os tipos, escolas públicas, escolas privadas, enfim. Quer dizer, o que eu vejo, a resposta que o livro tem, é que os adolescentes também sofrem. E essa imagem publicitária quase de que a juventude é um período só de alegrias é uma farsa, é uma grande conversa fiada, é um momento de grandes inquietações, de grandes questionamentos. E é aí que eu acho que a coisa da maturidade é muito relativa mesmo, porque
alguém que vive esses questionamentos é capaz de reconhecê-los num livro e de se identificar com eles, desde que o livro tenha o encaixe emocional, o encaixe da voz, da sintonia, do jeito de abordar o leitor, que seja o adequado para aquele jovem. Mas ele é perfeitamente capaz de entender. Então, porque essas questões humanas essenciais, elas estão dentro de nós desde o início. Elas não, elas não viram uma questão humana só depois que você terminou a faculdade ou depois que você tirou 10 na prova de literatura brasileira no segundo ano colegial. Essas questões humanas elas são humanas, a gente já nasce com elas. Então, se o livro aborda as questões do jeito adequado para o leitor, não importa a idade do livro e a idade do leitor, eles vão se sintonizar, eles vão se encaixar. Então, em relação ao passar do tempo, eu acho que o mais importante, talvez a coisa que eu mais goste do Fazedor de Velhos é essa noção que quebra com a imagem de que a juventude é o momento, sabe, da alegria, da curtição pura e simples. É também, mas não é só isso. Aí a outra parte da sua pergunta era sobre uma coisa mais pessoal, né? O que era mesmo? Tem a ver um pouco com a sua formação, mas eu acho que você respondeu. Mas me ocorre também, te ouvindo, esse contraponto, esse diálogo que você traz sempre, não sei se sempre, mas pelo menos reparando aqui no Fazedor de Velhos, e também no Hamlet, quando você escreve Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos, me ocorre de novo esse diálogo do jovem e do período que ele tem que atingir para a maturidade. E às vezes a maturidade ela tem como ponto essa preguiça mesmo que às vezes a gente tem para uma série de questões. Então existe esse paralelo, né? Enquanto nós estamos assim, jovens, com aquela energia, mas também com muitas questões, às vezes a gente chega num ponto que a gente precisa de alguma coisa, e talvez seja esse jovem, justamente esse jovem, para mexer com esse universo, né? E aí eu me lembro dessa relação, de novo, de jovem, que era o Pedro, com o Carlos Nabuco, né? Que é o grande professor do narrador do livro, né? Uma espécie de guia, assim, não só na profissão, mas quase de guia intelectual, mestre, assim. Eu acho que tem processos na vida que a gente consegue acelerar. Então você fala assim, vou aprender a jogar tênis. Aí você vai, se inscreve numa aula de tênis e você em 6 meses você aprende a jogar tênis. Pode não jogar bem, aí talvez demore mais, mas você aprende a jogar tênis. Agora, tem uns processos que você não tem como controlar, nem acelerar, nem desacelerar. Então, vou amadurecer. Não há como você fazer isso. Certo? Então não dá. O Fazedor de Velhos é uma triste lembrança de que certas coisas você não tem como programar, porque foi um livro que eu escrevi muito improvisando, assim, muito livremente. Eu não tinha um plano do que ia acontecer ao longo da história. Eu fui a cada capítulo eu jogava um problema para o capítulo seguinte que eu não sabia como eu ia resolver. Aí, no dia de começar a escrever o capítulo seguinte, eu inventava uma solução e assim por diante. Bom, e esse livro escrito sem plano, sem pesquisa, tão espontaneamente, acabou sendo um livro, talvez, o mais bem sucedido assim, da minha carreira, tanto do ponto de vista de leitores, do número de leitores, quanto de prêmios e tal.
Aí eu sempre falo para mim mesmo, puxa, eu tinha que escrever um outro livro com a mesma espontaneidade que eu escrevi O Fazedor de Velhos, sem plano, sem pesquisa, sem nada. Mas como é que você planeja a espontaneidade? Também não, né? Não dá para fazer. Quer dizer, é uma coisa que aconteceu na minha vida, pode ser que aconteça de novo, que aconteça uma outra vez. Tem livros que tem pedaços em que isso acontece, outros pedaços são mais suados e tudo. Então, fiz aqui um pequeno parêntese, mas é porque eu acho que essa coisa do amadurecimento não tem realmente como você acelerar. Cada um tem o seu. Se ele está com preguiça, se ele tem alguma coisa na vida dele que está impedindo ele de caminhar nessa direção, naquela fase da vida, você pode botar. A família pode dar toda a força, a escola pode dar toda a força, pode botar ele na aula particular, pode, sabe, acorrentar ele na mesa da biblioteca. Não tem jeito, não tem solução. Se o espírito da pessoa não está voltado para isso, tem certas coisas que você não consegue conduzi-la nessa direção. Então, aí é ter paciência, é descobrir outros interesses. Eu acho que, assim, também é muito importante eu dizer que eu, quando era um jovem, quando eu era um aluno do ensino médio, e sobretudo do ensino médio, que foram anos difíceis para mim, do ponto de vista escolar, por, eu reneguei toda a parte das ciências exatas e biológicas. Eu só me enxergava como uma pessoa da área de humanas. Então, física, química e matemática, para mim, e biologia, eram os quatro cavaleiros do Apocalipse, correndo atrás de mim, galopando, é, e a fome, a peste, a doença, qual era a outra? E a morte, né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Isso era física, química, matemática e biologia. Hoje em dia, que eu fui totalmente para a área de humanas, fiz faculdade de história como narrador do livro, virei escritor, tal, virei editor, tradutor, tudo relacionado à área de literatura, de humanas, de história. Hoje em dia, eu adoro biologia, amo química, física eu continuo não entendendo nada, mas respeito muito, porque ficou uma lacuna na minha vida. Eu estudei aquilo com tanta má vontade, tão mal, que ficou uma lacuna e que hoje em dia eu tento resgatar. E hoje em dia, se eu pudesse, eu seria em vez de ser escritor e editor, eu seria escritor e biólogo marinho. Quer dizer, uma outra coisa completamente diferente. Mas eu acho muito importante a gente também não achar que fomentar o hábito da leitura é necessariamente na área literária ou na área de humanas. Como eu falei no começo, ele pode ler outras coisas. Tem livros de divulgação científica que são deliciosos de ler para qualquer pessoa, de química, de física, de astronomia, sei lá eu. Quer dizer, então, sem preconceitos com nenhuma área e tentando dar apresentar aos alunos o máximo de caminhos. Tem uma grande, na minha profissão de editor, que é uma grande encruzilhada. É aquele editor que fala, não, o bom é isso aqui e é isso que ficar. E outra maneira de ser editor é eu vou pegar o melhor de todas as vertentes, ou pelo menos o que eu considero o melhor de todas as vertentes, e vou publicar de tudo, para deixar o público escolher o que ele quer ler. São duas maneiras igualmente nobres de ser editor. E eu acho que de ser professor também, e de ser escritor também. Eu, por formação, sou do segundo tipo. Eu gosto de apresentar de tudo
e deixar um pouco a pessoa livre para escolher por que porta que ela quer entrar naquele mundo. Então, acho que a, a, alunos jovens que resistam ao mundo da literatura e dos livros podem ser despertados para ele se ele for apresentado ao máximo de opções e o leque de escolhas que ele tem. Eu acho que o que você está falando também corrobora um pouco com essa ideia de que precisamos diversificar o máximo possível, enfim, e a escola tem esse papel muito importante. Bom, Rodrigo, estão já me avisando aqui que nós estamos nos minutinhos finais. Rápido. E passa muito rápido mesmo. Ainda tenho muitas perguntas, você sabe disso, mas eu queria assim agradecer bastante a sua generosidade em estar conosco aqui hoje, avisar a todo mundo que teve algumas perguntas ainda que nós vamos responder depois, numa outra ocasião, porque realmente o nosso tempo acabou por aqui. Mas foi um prazer, fica já o convite para que você nos visite na Bica, né, no momento presencial, assim que possível, assim que tudo isso passar. E, bom, é isso. Bom, Losana, foi um prazer participar. Sempre que você precisar para conversar com seus alunos sobre os livros, eu fiquei muito feliz de saber que, além do Fazedor de Velhos, o primeiro livro, o Fazedor de Velhos 5.0, que é a continuação, fez sentido para você, porque é um livro que saiu no dia 13 de março, coitadinho, no dia em que as livrarias... Não teve lançamento? Não teve nada. O livro morreu na pandemia. Ele foi a primeira vítima do Covid entre nós, foi o Fazedor de Velhos 5.0. Então, é um prazer saber que o livro está sendo lido agora, que o pior já passou. E é um prazer ter conversado com você. Quando você precisar de mim, estamos aí. Tá bom? Então tá, boa noite a todos, boa noite a todos que acompanharam esse momento da nossa Semana Literária. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Obrigado. Um abraço. Tchau para todo mundo aí. Tchau.